Fala pessoal, vou falar sobre nivelamento trigonométrico, tá? E com o uso trigonométrico, vamos lá, com o uso de estações totais, uso de ET, estações totais, tá? Ou uso de estação total. E aí, esse nivelamento trigonométrico, ele pode colocar aqui, ó, lance curto. Você pode desconsiderar o efeito da curvatura e refração atmosférica. E aqui, lance longo, tá certo? Que você tem que considerar, que causa efeito significativo na determinação da diferença de nível. Então, como que ficaria aqui, por exemplo, o, um modelo matemático para isso? Vamos supor que um ponto A, aqui o ponto B, né? Eu vou colocar aqui o meu bastão com prisma, tá? Que é o meu alvo. E a minha estação total aqui, ó, instalada e nivelada aqui no ponto A. Né? A gente viu que o objetivo do nivelamento, podemos falar que é a determinação aqui da diferença de nível, né? E cota dos pontos. Então, a diferença de nível de A para B. Na estação total é fornecer um ângulo vertical com origem no zênite. Então, vamos lá. Origem do zênite. Vou até colocar maior aqui, tá? Zênite. Então, faço a visada aqui, olha só, no meu alvo, que é o meu prisma, tá? Então, vou colocar aqui, ó, estação total. E aqui o meu alvo, tá? Vou colocar aqui, ó, prisma. Então é bastão e prisma, tá? O bastão tem o suporte do prisma, tal, mas é o alvo. Então aqui, como que seria? Olha só, eu teria aqui esse ângulo vertical zenital, tá? Teria uma distância inclinada, né? E essa distância aqui seria a distância horizontal, tá? Tudo de A para B. Eu vou prolongar aqui, olha só. Vou prolongar aqui. Tem um ângulo de 90 graus. Se eu fizer, olha só, aqui, lembrando que é a altura do instrumento, né? Essa distância aqui, então, se eu pegar esse valor todo aqui, olha só, é igual a este todo aqui, não é isso? É. Então, o que que eu posso fazer? Olha só. Se eu chamar esse valor aqui de y, que é a distância daqui até aqui, como que eu determino esse y? Né? Se eu fizer, olha só, cosseno de z é igual que cosseno de z é cateto adjacente, que é y sobre di. Então, o y vai ser igual ao que? Di, que é distância inclinada, vezes cosseno de z. Né? Então, olha só, eu tenho di e eu quero y. Agora, veja bem, se eu fizer, olha a relação aqui, ó. Se eu fizer y mais AI, dá esse valor todo aqui, ó, menos a altura do alvo, vou colocar aqui, ó, então y mais HI, mais AI, desculpa, que é a altura do instrumento, ó, então, ó, y mais AI, vou chamar esse a altura do prisma aqui, ó, AP, ó, tá? AP, a altura do prisma, que é a altura do alvo. Então vai ser, ó, y mais AI, dá esse valor todo, menos AP, vai ser igual que a diferença de nível de A para B. Então,
que eu posso fazer aqui? Olha só. Diferença de nível de A para B vai ser igual Y. Quem que é Y? Y é esse valor aqui, ó. Distância inclinada vezes cosseno de Z, né? Mais a altura do instrumento menos a altura do prisma. Vou colocar aqui, ó. Altura do instrumento. E aqui, a altura do prisma barra alvo, tá? Agora, olha só. Você fala, poxa, mas e se eu quisesse substituir aqui essa distância inclinada pela distância horizontal? Que aqui é a distância horizontal, concorda? Do alvo até aqui, olha só. É a mesma distância. Então, se eu fizer, olha só. Seno de Z é cateto oposto, que é distância horizontal, sobre hipotenusa, que é distância inclinada. Então, olha, distância inclinada vai ser igual a distância horizontal sobre seno de Z. Não é? Olha só, eu vou isolar isso aqui, ó, vem multiplicando e depois divido. Agora eu vou substituir isso daqui, ó, DI aqui, ó. Então, diferença de nível de A para B vai ser igual ao que? Distância horizontal vezes, olha só, cosseno de Z sobre seno de Z, né? Mais a altura do instrumento menos a altura do prisma. Agora, eu tenho que a diferença de nível de A para B vai ser distância horizontal vezes, olha só, tangente é seno sobre cosseno, ó. Tangente, vamos lá, se fosse tangente de Z, é igual a seno de Z sobre cosseno de Z. E cotangente de Z vai ser cosseno de Z sobre seno de Z. Então, a gente tem uma cotangente aqui, ó. Cotangente de Z mais a altura do instrumento menos a altura do prisma. Então, essa diferença de nível aqui, a estação total ela já te fornece, né? De forma direta. Aí você não precisa nem fazer conta. Mas, no arquivo bruto que a gente pode descarregar da estação total, você pode muito bem extrair, por exemplo, a distância inclinada para fazer um exercício e o ângulo zenital, né? E aí você pede os demais elementos. Aí a pessoa vai poder ter que calcular a distância horizontal, vai ter que calcular a diferença de nível, vai ter que calcular a coordenada, tá? E aí, olha só, isso tudo aqui para lance curto. Se for lance longo, eu tenho que inserir aqui a correção, mas devido à curvatura e refração atmosférica, é só acrescentar mais um termo aqui, tá certo? Mas para lance curto, vou colocar aí abaixo aí de 120 metros, tá? Por exemplo. Mas a essência do nivelamento trigonométrico é essa daí, pessoal, né? Eu poderia muito bem, olha só, substituir a altura do prisma para o nivelamento estadimétrico pelo fio médio, tá? Essa distância horizontal aqui eu posso colocar lá mg seno ao quadrado de seno ao quadrado do ângulo vertical zenital, tá? E fazer umas deduções. Chegar na formulinha lá do nivelamento estadimétrico, tá certo? Então era isso, tá? Depois eu coloco um vídeo aí aplicando valores e espero que tenham entendido. Um forte abraço, até mais.